Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do país aonde você se encontra, comprometida de vida, cá estou. Durante a semana nós metemos um comunicado no Facebook, estaremos cá hoje às 9h30 para juntos falarmos um bocadinho como descobrir, como detectar os falsos amigos, como lidar com eles e como vencê-los. Então quero desde já, para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos uma página motivacional, somos uma página em que todos os dias levamos uma mensagem às pessoas que estão a passar por situações, para todos, de uma forma ou de outra tentamos ajudar quem está do outro lado. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E quero dizer também que esta página é gerida por humanos e como tal, às vezes temos falhas, vamos falhar algumas vezes, vamos acertar também algumas vezes, que é normal e aprendemos também com os erros. A nossa página, nós lidamos com as coisas do dia a dia, da sociedade, né, em si, e trazemos temas relacionados a isso. E hoje eu trago aqui um tema também de factos reais. Existem pessoas que fazem parte da nossa página, né? Fazem parte do grupo Kunanga TV, também têm histórias para contar, também partilham. Nós partilhamos a história dos outros também. E só que nem sempre conseguimos agradar a todos, né? Nem sempre conseguimos, mas continuamos de pé, né? Muitas das vezes até vamos falar coisas que você pode até não gostar, porque nós falamos de uma forma crua, de uma forma para que você perceba. Muitas das vezes vamos falar: ô preguiçoso, levanta, vai trabalhar, porque é isso que você tem que fazer, porque se você continuar sentado você não vai conseguir. Então às vezes a mensagem pode sair assim, mas é para o seu bem, tá? Porque é esse o nosso trabalho: motivar, levar a pessoa a levantar do pó. Então, por isso muitas das vezes vamos falar coisas que você pode não gostar, né? Então a Kunanga TV é como se estão a ver aquela cômoda, tem várias gavetas, uma gaveta para meter as calças, camisas. Então tem vezes que nós vamos aparecer de fato, tem vezes que nós vamos aparecer de chinelo, dependendo da situação. Essa é a Kunanga TV. Então hoje eu trago uma história minha a nível pessoal, para partilhar com vocês algo que se passou comigo e chegamos à conclusão que era bom partilhar com vocês e aprender com vocês também. Há 3 meses atrás eu consegui um trabalho, né? Um trabalho, foi muito difícil entrar neste trabalho. Porquê? Porque eu tive que fazer um teste com 40 perguntas e só podia errar 5 para entrar, e tinha 30 minutos para fazer. Então eu não consegui a primeira porque pelo tempo, a língua, porque aquilo também você tem que traduzir na tua cabeça e depois responder. Então não consegui cumprir o tempo que eles determinaram de 30 minutos, 40 perguntas. Então eu fiz mais ou menos 30, 32, faltavam-me 8. Então, mas eu só tinha que errar 5. Então chegou o tempo, acabou o limite, eles receberam o teste e não passei. Então a pessoa que me arranjou o trabalho, falou-me sobre o trabalho e tal,
falou com o chefe disse que poderia me dar uma oportunidade. Essa oportunidade, mas quando ele ligasse para mim, ele ia ver o meu nível de inglês. Só ia perceber o que ele estava a dizer. Caso eu passasse nesta fase do inglês, né, fazendo algumas perguntas, aí ele poderia me dar uma segunda chance de fazer o teste para entrar na empresa. Então, e assim foi. Ele ligou para mim, fez-me perguntas, eu respondi, percebi o que ele disse. Então, e lá eles marcaram para fazer o segundo teste, uma segunda oportunidade. Então, eu cheguei lá determinado que não sairia dali sem uma resposta positiva. Então, o teste que era para fazer em 30 minutos, eu cheguei lá, como eu já tinha feito, já sabia mais ou menos as respostas, porque eu já tinha acertado da outra vez, 32. Então fui logo focado a responder as mais difíceis, aquelas que me fizeram ter dificuldades. Então comecei por aquelas e depois fui para as mais fáceis. Então aí consegui fazer o teste em 13 minutos. Quando eu vi que eu consegui fazer em 13 minutos, que é um número que eu gosto, é um dos números que eu gosto, alguns dizem que é o número do azar e tal, mas para quem me conhece sabe que é um dos números que eu gosto. Quando eu vi que eu fiz aquilo em 13 minutos, eu disse, então aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Então, lá fui à entrevista e tal, eles chamaram, expliquei e consegui o trabalho, entrei no trabalho. Chegando no trabalho, o trabalho é um armazém que tem vários setores. Então eles meteram-me a fazer o picking. Não sei se vocês sabem. Por exemplo, no continente tem aquelas pistolas, né, em que você está a fazer as compras com o seu carrinho, pega naquela pistola e vai picando, né, no código de barras e depois vai metendo no carrinho. Então eu andava com essa pistola na mão e nessa pistola tinha a lista dos produtos que eu tinha que tirar para meter na palete. Então, e andava, aquilo é muito grande, aquele armazém, e eu andava com o porta-paletes a arrastar aquilo com caixas pesadas por cima, para levar depois para outra secção, que é a secção do despacho. Então, aquilo era muito cansativo, o dia todo andar ali, as pernas a doerem, aquele desânimo, aquela coisa de, pô, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Uma vez que em Portugal eu tinha um trabalho soft, para quem sabe, quem me conhece, eu fazia trabalho de segurança, 12 anos a fazer esse trabalho, e o meu trabalho era só ficar sentado na minha secretária, e as pessoas perguntavam, qual é a senha para planeamento familiar? É senha verde. Qual é a senha para aquilo? Senha rosa. Qual é a senha para aquilo? Então o meu trabalho era aquele, e quando houvesse alguma confusão, alguma coisa, eu tinha que me intervir. Então era um trabalho simples, a nível físico. Então eu ficava a dar voltas ali, a arrastar o porta-paletes com caixas pesadíssimas, a me perguntar, mas Jorge, o que é que você está a fazer aqui se você tem tudo para trabalhar em Portugal? O teu cartão de segurança tem validade até 2025. Então para que você ficar aqui nesse sofrimento? Não vale a pena. Abandona tudo. Você tem os teus filhos lá, não vale a pena. Tens bom clima aqui para ver o sol, é difícil, muito difícil. Então tens bom clima, tens boa comida, gastronomia portuguesa, boa comida, aqui você não tem, na Inglaterra. Então o que você está a fazer aqui, York? Abandona isso. Então, com isso eu fui aguentando dores nas pernas, dor no corpo todo, por estar ali a andar todos os dias. Então o desânimo vem para todos, as mensagens negativas na nossa cabeça vêm para todos, para desistir, abandonar tudo e voltar para Portugal. Então, mas eu consegui ser perseverante, consegui manter-me firme nos meus objetivos e continuei a fazer o trabalho. Só que enquanto eu fazia aquele trabalho,
tinha uma outra secção, que era o despacho, onde as pessoas que fazem o picking levam aquilo para aquelas caixas todas para aquela secção. E naquela secção você só tem que arrumar as caixas, encaixar uma na outra e tal, e enrolar com aquele plástico. Como se fosse aquele plástico, aqueles da cozinha que você embrulha, aquelas coisinhas, então, só que aquele é grande e nós chamamos de wrap, fazer o wrap. Então eu dizia para mim mesmo, aqui é difícil, mas eu não quero ir para aquele lado ali, para aquele lado para mim também parece ser muito difícil. Então um dia o chefe me disse, olha, a partir de hoje já não vais fazer o picking, vais para o despacho. Eu disse, uau, onde eu não queria ir é onde me estão a mandar ir. Eu disse, mas tá bom, eu não vou revidar, não vou fazer nada. E está aí a Wanda a dizer fita filme, exatamente. Só que aquele é dos grandes. Então eu não queria ir para esta secção, mas lá fui. Eu disse, mas se eles mandaram ir para lá, algum propósito tem para mim. Então fui, não revidei, não discuti, fui. Passando uma semana, a secção do picking que eu fazia ficou fraca. E eles disseram que tinham que mandar algumas pessoas para casa, algumas pessoas só trabalhavam um dia, 2 dias. E na secção onde eu fui, trabalhávamos a semana toda. Aí eu comecei a perceber o porquê que Deus, eu digo Deus, me enviou para aquele lado. O sítio onde eu não queria ir é o sítio onde começou a ter mais trabalho. Então, chegando nesse sítio, eu tive que receber formação. Recebi formação de um rapaz, que ele é da Nigéria. O primeiro impacto que eu tive com ele foi de uma pessoa que ele gritava muito, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E ele é que me deu a formação, eu e mais algumas pessoas. Então eu fiquei, mas esse rapaz, por que ele fala assim com as pessoas? Por que ele grita com as pessoas? Por que ele não explica as coisas de uma forma que a pessoa perceba? E aquele stress de gritar aqui na mente da pessoa, se você fica assim, mas quem é ele para gritar comigo? Então, mas só que nisto, essa mesma pessoa que gritava tinha um lado positivo, que era o melhor naquela secção a fazer o wrap, enrolar a palete, porque a palete ela vai para o despacho de uma forma toda desorganizada e tem uma altura limite e uma largura limite. Então, muitas das vezes o picking leva lá caixas e caixas e caixas, então tu tens que tirar tudo, mandar tudo para o chão e começar a arrumar e ver qual é a caixa que encaixa na outra para que dê a altura certa e o comprimento certo. E ele era muito bom naquilo, é muito bom naquilo que faz. Então, o meu objetivo no segundo dia, eles já dão uma formação de um dia, às vezes 2. No segundo dia eu fiquei naquela. Agora eu tenho que fazer sozinho, mas eu tenho que arranjar alguém para fazer parceria comigo, trabalhar naquela linha. Eu decidi procurar a pessoa que mais grita na empresa. A pessoa que não tem maneira de falar com ninguém. Então eu disse, por quê? Porque eu consegui ver que havia ali qualidade. Independentemente daquele defeito, eu vi qualidades. Então eu disse, mais vale aguentar a gritaria, aguentar a forma dele de agir e vou aprender com ele. Então fui aprendendo com ele, vendo o que ele faz, como ele faz, como é que ele fazia as paletes. Então eu fui bebendo desta água todos os dias. E depois eu fui me aperceber também que era a maneira dele de falar, era assim, né? Ele era assim, explosivo. Então, e começou a correr tudo bem. Então, só que eu entrei ali e fui me aperfeiçoando cada vez mais naquilo que eu fazia. Para quem me conhece sabe que eu sou muito perfeccionista. Então,
Eu fui vendo tudo ao pormenor, fazia perguntas a ele, mas por que essa caixa não encaixa aqui? Por que tem que fazer assim? Por que tu fazes assim? Então eu era o aluno mais chato. Mesmo na escola, quando tirei a carta, eu era o mais chato. Na escola, mesmo, eu era o mais chato. Muitas das vezes as pessoas até me davam cutucão. Olha, pergunta, faz aquela pergunta. E muitas das vezes as dúvidas que eu tinha eram as dúvidas dos outros, porque eu falava. Eu não saía da escola com dúvida nenhuma. Então, eu fui me aperfeiçoando naquilo que estava a aprender com ele e as minhas paletes começaram a realçar, começaram a ter aquela visão, aquela coisa que quem passasse, visse a minha palete feita, dizia, esta palete foi feita por ele. Esta palete foi o York que fez, não tem dúvida. Então, depois tem a outra secção que são uns homens que trabalham com as máquinas para tirar as paletes do despacho para meter no caminhão. Então, eles ao dizerem isso, que essa palete está perfeita, e às vezes diziam nas outras pessoas que isso aqui é uma palete como deve ser. Vocês têm que fazer a paleta assim, conforme o York faz, porque assim facilita o nosso trabalho para meter dentro do caminhão, porque ela tem uma boa altura e uma boa largura, a ideal que a gente precisa. Então, com tudo isso, eles passaram a me chamar de Number One. Number One, o número 1 em toda a fábrica, em todo o armazém, a fazer as melhores paletes são feitas por mim. Então, só que a história começa quando eu não revidei, quando eu me apliquei e disse, não, eu vou dar o meu melhor. Mas a história começa lá atrás, com aquele sofrimento em que eu queria desistir. Então, eu fui me aperfeiçoando até chegar ao ponto de me chamarem Number One, e até hoje chamo Number One. Então, isto, com certeza, claro que não ia ficar assim tudo muito bonito. Isso, a história começa assim, mas não ia continuar bonita. Então, isso começou a causar alguns conflitos com os outros. Eu trabalhava, mais um colega, esse colega que me ensinou, e depois mais um outro colega, éramos 3. Então, o que me ensinou só sentia-se orgulhoso, né? Quando as pessoas falavam e tal. Eu que lhe ensinei e tal, foi bom, hoje ele é bom e tal. Mas o outro, a reação dele não era a mesma. A reação dele, quando alguém dissesse isso, que as paletes do Number One são as melhores e que as perfeitas e tal, tudo ali, ele parava do trabalho que estava a fazer para ir responder. A palete dele é boa, é bonita, mas pergunta-lhe quantas é que ele fez. Ou seja, ele queria ofuscar aquilo que ele estava a falar das qualidades do meu trabalho e estava a tentar arranjar uma fraqueza para tentar justificar e me meter para baixo. Então, para querer mostrar o número de paletes que eu faço. Então, claro que ele faz bem, o York faz bem, Number One e tal faz bem, mas pergunta-lhe quantas ele faz. Então, a diferença não era muita. Ele, por exemplo, fazia 10 ou fazia 8. Só que as 10 dele não serviam para nada. Mandavam voltar para trás. E as 8 que eu fazia, não tinha como voltar para trás, porque estava perfeito. Então, e as próprias pessoas em que ele tentava justificar diziam não. As 8 dele estão top, e não tem como. Então, isso tudo o tempo foi passando, mas eu fui... porque essa pessoa quando falava isso, ela não falava com uma cara assim chateada, uma cara fechada. Não é bem assim. Ele falava tipo na brincadeira, com aquele sorriso. Então, com esse sorriso, eu levava tudo também na boa. Ele está a falar e tal, é na boa. Mas afinal não era. Não era tudo na brincadeira. Dentro dele havia malícia. Havia aquela inveja em que, quando as pessoas falavam do meu trabalho, ele tinha logo que
tentar sujar, manchar o meu trabalho. Então, o tempo foi passando, houve outros episódios, as pessoas, só o facto de me chamarem number one, eu dizia, mas number one de quê? Number one. Mas na brincadeira. E eu levei tudo na brincadeira, que ele está a dizer aquilo, number one. Então, com o passar do tempo, os chefes viram o meu trabalho e queriam que fosse assim naquela secção do despacho. Então, meteram-me como formador, para dar formação aos outros, aos antigos, né, que já estavam lá há algum tempo, mas não faziam bem, e aos novos, aqueles que entrassem na empresa, tinham que passar por mim e eu avaliar o trabalho deles e dizer que se dava, se não dava, se aprovava ou não. Então, aí o outro, né, dizia, mas como é que escolheram ele para ser formado? Está bem que ele faz umas paletes boas, mas como é que escolheram ele para dar formação às pessoas que entram? Mas não faz sentido. E o inglês dele, que é o inglês do York, não é a 100%, mas como é que ele vai explicar? Como é que ele vai falar e as pessoas vão fazer? E o outro colega, o que me ensinou, ele disse, mas nós trabalhamos com ele todos os dias. Tu percebes o que ele diz? Percebo. Quando nós falamos alguma coisa sobre o trabalho, ele percebe. Então por que ele não consegue? Estás a dizer que ele não vai conseguir explicar dando formação? Mas a informação achas que na brincadeira. Nunca falou com uma cara fechada. Na brincadeira. E o York recebeu o quê? Na brincadeira. Então, o facto de estar a receber na brincadeira, o facto de levar tudo na brincadeira, e a pessoa que estava ali próxima de mim, a trabalhar comigo todos os dias. Então fui dando formação. A pessoa que supostamente não fala 100% de inglês. Os alunos estão a fazer um trabalho excelente. As paletes estão a sair, normalmente estão a ser melhor do que as dele, que já está lá há mais tempo, mas a comunicação de inglês não é a 100%. Eu confesso que eu não falo inglês a 100%. Eu posso fazer uma média, 70%, 75%, mas consigo me comunicar, consigo me safar, consigo fazer. E também vou à escola, né? Porque eu sou sempre muito perfeccionista. Eu quero que... As pessoas até me dizem, mas que você vai perder tempo na escola de inglês para quê? Se você fala, se nós conseguimos perceber para que você vai lá. Por ser muito perfeccionista, assim conforme eu falo português bem, escrevo, então assim eu também quero falar o inglês, para que toda a gente me perceba, para que toda a gente perceba aquilo que eu estou a dizer e passar a mensagem. Então, a pessoa ficou naquela... mas como é que as paletes saem bem? O que ele diz nas pessoas? Então, o nome do number one foi crescendo. E aquela pessoa sempre com aquela raiva. Depois chamaram para fazer formação, para andar com umas máquinas, o PPT, uma máquina, não sei o nome em português, mas umas máquinas que... Alberto, não sei se sabes, o Alberto que trabalhou comigo também não sei se sabes qual é o nome daquela máquina que o Johnny trabalha, que tu trabalhas também, não sei em português como é que se chama essa máquina, mas essa máquina, quando eu fui fazer a formação dessa máquina, eu entrei, fiz, aquilo tem que ser o exame escrito, depois tens que ir para a prática, fiz esse exame e passei. E quando eu saio da sala de aulas, já com a licença para poder andar com essa máquina, eu chego no despacho, onde eu trabalho, naquela secção, e toda a gente ficou ali e tal, a querer saber e tal, se eu passei ou não. Então eu falei comigo mesmo, eu vou dizer que não passei. Eu disse, aquilo foi difícil e tal, tinha umas perguntas que eu não percebia e tal, foi difícil. A primeira palavra que saiu da boca desse tal dito colega, a falar para o outro que me ensinou, eu não te disse que ele não ia passar, eu te disse que aquilo não é fácil. Eu sabia. Mas a falar na brincadeira.
Não falou naquela de... Não, não, na brincadeira. Então, e depois o que eu faço? Como eu já tinha licença, eu tinha que ir para outra secção, fui nessa secção, assinei para levantar a máquina do PPT. Levanto a máquina e apareço no despacho com a máquina. E só pode andar com aquela máquina quem está qualificado para andar. Vocês tinham que ver a cara dele. Mas tu passaste, não passaste? Mas como? Como? Mas tu passaste e estás a andar. Se você me está a ver na máquina, é porque eu passei. Vocês acham que ele me deu os parabéns? Não. Toda a gente foi lá. Number one, parabéns. Oh, estamos felizes por ti. Ele não conseguiu me dar os parabéns. E aquilo que ele me falou, falou também num tom de brincadeira. Nunca com aquela cara fechada, passaste. Não. Na brincadeira. Na brincadeira. Então, nisso tudo, eu sempre fui ignorando essa parte, levando tudo na brincadeira. Porque eu estou a contar essa história para que você analise que mesmo na brincadeira as pessoas querem te matar na brincadeira, dizendo coisas. A brincar se diz muita verdade. A brincar, as pessoas estão a espetar faca nas costas e você está ali a ignorar os sinais. Os sinais estão visíveis, mas você está a ignorar. Eu ignorei os sinais. Eu falhei. E paguei caro. Aí vamos chegar lá. E paguei caro por ignorar os sinais. Então, essa live aqui é para que você não ignore os sinais. E quando acontecer com você, não ignore, porque os sinais são visíveis. Eles estão ali. É só você analisar e você vai ver que estas pessoas que estão ao seu redor, eles vão dando sinais de alguma coisa. Então, o tempo foi passando, eu tinha um carro que começou a ter alguns problemas e tal. Eu disse, não, chegou a hora de mudar de carro. Então, mudei de carro e tal. Fomos para, eu e essa pessoa, fomos para a pausa. Então, eu disse a ele, olha, nós do lado de dentro conseguíamos ver os carros no parque de estacionamento. Tenta adivinhar qual é o carro que eu comprei. Estavam ali, ele disse, nessa direção ali, entre os 5 carros que estão ali. Ele disse, aquele carro era o carro mais podre da fila. É o que ele achou que eu poderia, aquele carro tinha que ser o meu, porque eu sou podre. Entende? Não poderia ser o outro. Eu disse, ok, é aquele carro. Ok, tá bom. Então, eu, mesmo à distância com o comando, aperto e as luzes acendem. Abrir a porta, depois fecho só para acender a luz. Disse, uau! Aquele que é o teu carro, trocaste aquele teu antigo por esse? Já troquei, já fiz um bom negócio e tal, dei aquele, peguei esse. Vocês acham que ele me deu os parabéns pelo carro? Não. A única coisa que saiu da boca dele foi... porque uma vez eu me atrasei no trabalho porque o meu alarme não tocou. Então, e ele estava naquela brincadeira, será que foi mesmo o alarme que não tocou ou o carro que não estava a pegar para tu chegares tarde? A única coisa que saiu da boca dele é, agora já tens carro, já não vais poder atrasar. Sempre aí buscar uma coisa negativa quando a coisa positiva está diante dos olhos dele. Agora você me pergunta, será que ele tem carro? Tem. O carro que ele tem é velho? Não. O carro dele é melhor do que o teu, York? É. Mas existem pessoas tão invejosas, que não conseguem ver o brilho das coisas que elas têm e só querem destruir as coisas que você tem. Por mais que as coisas delas sejam superiores às suas. A inveja é um sentimento, é algo nojento. Nojento.
Ele está a perguntar se é um colega Palop. Ele é filho de. Não é Palop. Ele nasceu na Índia, né? O pai é indiano e a mãe é inglesa. A mãe é inglesa. Então, mas ele veio aqui pequenino, pequenino. Se ele tiver a falar contigo ao telefone, nunca vais conseguir perceber se ele tem uma cor assim, uma mistura. Não vais pensar que é mesmo inglês, né? Então, nisso, existem pessoas que têm inveja de coisas que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque não conseguem olhar para elas mesmo, o que, que elas têm de bom. Né? O carro dele é melhor do que o meu, mas ele não consegue dar os parabéns para dizer, não, fizeste uma boa compra, foi um bom deal que fizeste. Não. Só foi buscar aquela coisa negativa em que eu atrasei-me no trabalho. Isso é muito, muito, muito mal. Muito feio mesmo. E sem perguntar a idade dessa pessoa, essa pessoa tem 50 anos. 50 anos. E deixo já aqui um recado também para essas pessoas que estão mais ou menos nessa faixa etária. Você que tem essa idade, você deve se orgulhar dos jovens que estão a fazer coisas diferentes. Você que está a sua situação hoje, a sua situação de vida hoje, é a situação que você é a situação que você deve estar, porque você não plantou lá atrás. O que nós plantamos hoje é que vamos colher daqui a 5 anos. Então, se você vê um jovem que faz alguma coisa diferente, motiva. Elogia. Diga, não, você está no bom caminho. Eu falhei em não fazer, olha a minha vida como é que está. Nós, jovens, precisamos do vosso incentivo, porque vocês têm mais experiência de vida para passar. Para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Vocês estão a pagar as faturas hoje daquilo que vocês não fizeram no passado. E agora você vai ter inveja de alguém que é mais jovem do que você. Então muitos até têm idade de ser seus filhos. Você motivar, dizer, filho, vai! Que você consegue, você pode. Você ainda tem a oportunidade de fazer. Eu não fiz, eu falhei, mas você vai! Essa é a mensagem que tem que ser passada pelos adultos, pelos mais velhos. E digo mais, você que é mais velho, 50, 60 anos, nada está perdido. Você pode mudar sua vida agora, se você quiser. Você pode ser um empresário com 60, 70 anos. Não adianta você ter inveja dos jovens que estão a vir. Não faz sentido nenhum. Você, para ser grande, você não precisa ter idade, você não precisa de nada. Eu vi uma reportagem de um jovem que criou a sua marca com 16 anos, foi entrevistado num programa que até a senhora tentou metê-lo para baixo, mas ele disse, olha, eu tenho a minha empresa, estou a dar trabalho a outras pessoas, tenho 16 anos. Então a idade não é um fator, a cor não é um fator, nada disso impede de você ser grande. Então, mais velhos, vamos começar a apoiar, vamos começar a fazer de frente, apoiar os jovens, porque muitos estão nas drogas. Muitos estão perdidos, mas há jovens que estão a querer fazer coisas para engrandecer o país, para engrandecer a sua vida e ser exemplo. Então você tem que apoiar, não mandar para baixo. Esse é um recado para as pessoas que têm mais idade. Não fugindo do assunto, este colega foi mostrando estes sinais e que eu fui ignorando. Então, ele foi a história do number one e tal. Depois eu arranjei uma forma motivacional. Quando eu passasse por alguém, eu dizia assim, do it! Yeah, do it! Yeah, tá, aquela força e tal. E as pessoas começaram a pegaram-se naquilo e começaram a dizer a mesma coisa. Então, uma vez um jovem vestiu a camisola, não sei se sabem, é um slogan da Nike, é Just Do It. Ele chegou assim todo feliz, olha, minha t-shirt. O outro, mas essas pessoas são tolas. São tolas. Do it, do it, do it. Então foi uma febre que está lá no armazém, que toda a gente que passa por mim, number one, do it, number one. E eu quando comecei a falar isso, eu não sabia que esse do it ia servir para mim lá na frente. Porque a história não acaba aqui. Então,
o rapaz apareceu e tal, tal, e ele ficou naquela, isso não batem bem. Então nós temos que trabalhar com máscara, né? Como por causa da pandemia temos que trabalhar, mas como às vezes ficamos cansados de estar ali a baixar e fazer e a respirar ao mesmo tempo, as pessoas ficamos aflitos com máscara. Então eu arranjei isto, que é uma viseira, que eu trabalho com ela. Quando eu arranjei a viseira e respiro melhor e tal, aquilo virou febre no armazém. Perguntaram-me de que eu comprei, tal, e quase toda a gente está a utilizar agora a viseira, porque respira melhor e sente-se mais confortável. Para o meu amigo aquele, mas as pessoas são malucas. Por que estão a usar isso? Mas são malucas porque aquilo vem da parte do number one. É o number, porque as pessoas estão a seguir aquilo, tornou-se febre porque eu fui o primeiro a utilizar aquilo. Para ele, no tom de brincadeira. Essas pessoas não batem bem. Então um dia eu fiz um teste, porque ele está sempre com a máscara, todo aflito, a fazer, a tirar, não respira bem. Então eu disse, o outro meu colega que me ensinou, porque nós trabalhamos os três, também seguiu a onda, comprou a viseira. Então eu brinquei com ele, eu disse, nós agora somos dois, você não tem, você está a usar sua máscara, eu vou te mandar para outro sítio, vais trabalhar com os outros, não vai trabalhar conosco. Ele disse, se tu comprares para mim, eu utilizo. Vê só, ele tem tanta vontade de usar aquilo, mas só que se ele for comprar, ele vai estar a seguir o York. Mas ele não quer demonstrar esse lado. Mas quando ele fez o teste e disse que ele depois disse, se comprares para mim eu vou utilizar, vê-se que ele tem vontade de utilizar. Ele tem vontade de usar a viseira, ele quer usar isso. Mas só como vem da minha parte, se fosse o João a fazer, a levar isso, ele compraria, porque é mais confortável, a pessoa sente-se melhor. Mas tudo na brincadeira. Nunca falou com cara assim trancada, tal, vou usar, não. Compra para mim, se comprar para mim, eu vou utilizar, não sei o quê, vou usar aquilo, se comprares, Sinais. O tempo passou, já as pessoas falavam do meu trabalho e tal, que é muito bonita, essa coisa toda. Então, só que nós temos um team leader, ele é que fica a ver o trabalho e tal. E essa mensagem que ele querer mostrar a quantidade daquilo que ele faz, ele foi passando essa mensagem no team leader. O team leader depois passou para o manager explicar a situação, que ele faz muito e tal. E que eu faço pouco. Tudo isso começou quando já se falava, já se ouvia, porque eu depois vinha descobrir que já se falava, já havia rumores de pessoas, porque nós trabalhamos aqui, você começa numa agência temporária, trabalhas, depois é que passas para a casa mesmo, diretamente. Então já havia rumores que o number one e tal, a empresa estava a pensar nele e tal, para trabalhar, para ser fixo da empresa. Aí é que mudou mesmo, a história começou a mudar. Ele chegou um dia que ele me disse, se tu fizeres 2, eu faço 2. Se tu fizeres 4, eu faço 4. Achei estranho, eu disse, mas que mudança é essa? Mas o que é isso? Por que isso? Isso aqui não existe nenhuma competição. Você sem saber, existem pessoas que estão a competir consigo, sem você saber. Mas não é uma competição saudável, é uma competição para te derrubar. Eu tenho um espírito competitivo. Para quem me conhece sabe, eu, mesmo no meu tempo de judo, entrar no tatame, eu não entro para perder. Eu tenho um espírito competitivo. Entro num trabalho, vou dar o meu melhor para tentar fazer. Então, esse espírito competitivo é bom, é bom. Claro que é bom. Eu tenho um exemplo, eu mesmo no ginásio, tenho um rapaz no inglês, que ele tem um corpo que eu gostaria de ter. Né? É normal você ver, não, tal, está. Então, o que eu fiz? É um corpo que ali sarado, não tem barriga, não tem nada e tal. Não é aquele bombado, que eu não gosto disso. Então, o que eu fiz? Eu fui perguntar a ele, o que você faz para ficar assim? Primeira coisa que ele me disse, fecha a boca.
E eu gosto de comer. Então eu disse, para ser assim eu tenho que fazer um sacrifício. Mas eu não fui ter inveja do corpo dele e tentar derrubá-lo, ou tentar fazer, ou matá-lo, ou fazer alguma coisa. Eu me espelhei nele e fui ter com ele perguntar o que ele faz para ficar assim. E por incrível que pareça, quando eu fiz isso, ele, sem se aperceber, serviu de motivação para ele, porque ele sabia que estava a motivar alguém. No outro dia ele me disse, eu tinha tanta preguiça de vir treinar hoje, mas quando eu pensei em ti, eu disse, não, eu vou. Porque eu tenho alguém lá que se espelha em mim e que eu vou motivar. Você não tem que ter inveja das pessoas, porque você pode fazer. Então, ele nas minhas costas foi fazendo isso, foi fazendo a cama, mas é cama confortável. Cama bonita, do bom lençol, do bom colchão, para eu dormir. Então, com o passar do tempo, a semana passada, o chefe chegou para mim, nós a fazermos e tal, começou a gritar, então, essa secção aqui já deveria ter acabado, por que não acabou, não sei o quê, a falar assim, mas a olhar para mim, e o meu colega ali, e ele que é a pessoa que responde, ele não leva desaforo para casa, ele responde. Então, nesse dia ele não respondeu nada, continuou a fazer o trabalho dele. Eu achei estranho. Se ele responde, é uma pessoa de responder, não respondeu nada, então o chefe foi embora e continuamos a fazer o trabalho. Eu sempre a tocar no assunto, para ver o que ele ia dizer. E ele, nada. Então eu percebi que aquilo era a armação dele. O que ele estava a fazer nas minhas costas. Então, passaram 2 dias, o chefe veio me dizer, olha, a partir de hoje, já não trabalhas nessa secção do despacho. Vais trabalhar para outra secção. Agora você imagina qual é a secção que eles me mandaram. A secção mais leve, mais fácil? Não. A secção mais difícil do armazém, onde toda a gente chora, diz mesmo, não quero ir, e muita gente até quando foi para lá preferiu despedir-se, que é a secção os caminhões vêm cheios, né? Vêm cheios com as caixas, muitas das vezes sofás pesados, então nós temos que ver uma a uma caixa, ver se são caixas pequenas, ver ali o número de série, tem que bater certo para meter tudo só numa palete e depois os drivers vêm buscar para levar para o outro lado. Então eles mandaram-me para este sítio. Só que quando eu vou para esse sítio, eu já vou referenciado como o preguiçoso, o que faz menos paleta. Então, por mais que eu faça, por mais que eu fizesse o meu máximo, o chefe daquela secção já sabia que eu não sou um bom trabalhador. Mas tudo isso por causa do meu colega que passou para o team leader passou para o chefe passou. Quando mandou para outra secção já fui com um rótulo de pessoa que não faz nada. Então, eu vou para essa secção. Eu nem sabia que o chefe da outra secção sabia que o meu nome era number one. Ele na minha cara. Eu não vejo por que te chamam de number one. Eu não vejo. Você está aqui nesse contentor com essa pessoa a trabalhar e demora tanto. Eu disse, eu estou aqui, eu sou novo, eu não tive nem informação. Só me disseram que os números de série têm que bater certo. Imagina só apenas tirar e meter na palete e depois vai faltar, por exemplo, o número 30 já sabem que são 20 caixas, o número 40 já sabem que são 30 caixas. Então, quando chegar ao fim, vai faltar, porque eu meti o número 40, fiz aquela mistura. Então, eu queria fazer aquilo tudo perfeito, tudo ali, para não errarem no início. E porque os que estão lá há mais tempo já sabem, né? Vem o tamanho da caixa, vem, então, isso precisa de experiência. Então, eu estava a fazer aquilo cautelosamente para não errar. E eles vêm dizer na minha cara, eu não sei porque que te chamam de number one. Não sei. Você não vale nada. Como te chamam de number one se você não está a fazer nada? Aquilo foi
um balde de água fria para mim. Foi um choque elétrico, um choque. Eu me senti tão mal, tão mal, tão mal. Mas dentro de mim eu sabia o meu valor, eu sei o meu valor, eu conheço o meu valor. Então eu disse, ok. Ele reclamou a primeira vez. Nesse mesmo dia ele foi falar com o chefe antigo que me mandou para lá, dizer ele mesmo não vale nada. No dia seguinte o chefe antigo me chamou, mas o que se passa contigo? Te mandei para outra secção, eles também não estão a gostar do teu trabalho, falam mal do teu trabalho, o que se passa? Ele até chegou a me perguntar, passa alguma coisa com a tua família? Estás doente, estás a passar por alguma coisa? Porque eu só comecei a ouvir, a falarem mal de ti, do teu trabalho, ultimamente, há 2 semanas atrás, 3 semanas, nunca ouvi nada, só ouvi que tu és excelente, te meti a fazer o training para andar com as máquinas, te metia a fazer isso, te metia a fazer aquilo, as pessoas falar que tu és number one. De repente uma pessoa muda assim da noite para o dia, bum, muda assim. O que se passa? Eu disse, chefe, alguma coisa se passa. Tem alguém que me fez nas minhas costas. Ele disse, então eu tenho que te ouvir, eu vou marcar contigo para te ouvir e tens que explicar. Ainda não marcou para falar comigo. Então, eu, nesse trabalho, fui fazendo uma pesquisa nessa nova secção. Fui fazendo uma pesquisa. Então eu fui perguntando aos colegas, tu gostas de trabalhar aqui nessa secção? É uma secção boa, eu gosto daquilo que faz, eu gosto. Mas a única coisa que eu não gosto é fazer o wrap. É enrolar as paletes, porque tu tens que baixar e fazer o dia todo a fazer aquilo, o dia todo, e sentes dores nas costas. Então, 95 ou 97% das pessoas que trabalham nessa secção não gostam de fazer esse trabalho. Então eu disse, chegou a minha hora. Chegou a minha hora de mostrar que também sou number one aqui. Então o que eu fiz? Eu comecei a me oferecer para fazer o trabalho difícil. Comecei a fazer o trabalho que toda a gente, 97%, detesta fazer. Comecei a me aperfeiçoar nessa parte, comecei a fazer. Porque quando nós chegamos no trabalho, já escolhiam os times. Esse vai trabalhar comigo, esse vai trabalhar comigo, vai trabalhar comigo, vai trabalhar comigo. E eu, como não percebia de nada do trabalho, claro que não era escolhido. Por eu aceitar o desafio e não revidar, quando mandaram para aquela secção difícil, eu fui, ok, estou lá até agora. E fui fazendo a pesquisa, ver qual era o ponto fraco daquela secção e descobri. E ofereci-me para fazer aquele trabalho que é mais doloroso. A história começou a mudar. No terceiro dia, o chefe daquela secção que me chamou, não sabia por que chamavam de number one, não reclamou. No outro dia não reclamou, e até hoje não tem reclamado. Mas uma coisa também vos digo, também não me disse que eu sou bom. Mas também não me disse que está a gostar do meu trabalho. É típico mesmo do chefe, né? Então na nossa cabeça nós temos que mentalizar assim, se ele não está a dizer nada, é porque está bom. Porque no momento que você falhar, ele vai te dizer que está mal. Então eu já sei que está bom. E não precisa que ele me diga que eu estou a fazer um bom trabalho. Hoje, quando eu vou naquela secção, existe uma disputa para trabalharem comigo, porque sabem que ao trabalhar comigo vão estar livres de enrolar as paletes. E quando eu enrolo as paletes, fazer o wrap, as paletes já começam a subsair, conforme subsaíam lá no despacho. E as pessoas quando passam por mim, do despacho, estão no picking, number one. As pessoas ficam assim, mas eles chamam number one. Eles chamavam naquela secção em que eu estava. Ou seja, o nome do number one já chegou na secção mais difícil. A secção mais difícil daquele armazém, o nome do number one já chegou lá. Apesar do chefe não reconhecer. Mas não ter dito nada, porque ele já reconhece. Mas quero com tudo isso dizer que
o facto de não revidar, o facto de aceitar o desafio, o facto de ser humilhado, hoje eu vou começo a construir uma nova história numa nova secção, porque a história não acaba aqui. E nem vai acabar nesse live, porque eu depois vou voltar aqui para vos explicar como terminou essa história. Vocês lembram no início quando eu vos disse que eu dizia nas pessoas, do it! As pessoas quando passam por mim, dizem, you're number one, do it! Então, o que servia de motivação, que saía da minha boca para eles, no momento que eu mais precisei, essas palavras se viram para mim. E eu disse, não. Às vezes as coisas são feitas lá atrás e a gente só vem colher lá na frente. E as mesmas palavras que ajudaram outras pessoas, ajudaram a mim. E hoje eu consigo dizer que já consigo dominar esse trabalho. Essa parte difícil eu consegui aguentar. Estou de pé. Mas o conselho que eu deixo a vocês é: não ignorem os sinais. As pessoas que nos querem mal, os falsos amigos, aqueles que nos batem nas costas, muitas das vezes está dentro da nossa família. Tenham cuidado. Tenham cuidado com essas pessoas. Não ignorem os sinais. E às vezes a vida nos leva, às vezes, para nós subir. Você que quer ser grande, muitas das vezes você vai ter que descer. Porque quando você descer, o teu salto será maior quando você subir. Eu desci de formador para ir para a secção mais difícil. E eu acredito que eu vou vencer, conforme já comecei a vencer nessa secção. Então, seja forte, você que está aí desse lado. Não sei se essa live está a ajudar alguma coisa. Às vezes são coisas que eu estou a dizer que você já sabia, ou isso não é novidade, mas se conseguir ajudar alguém, uma pessoa aqui, eu já me dou por feliz. Não ignorem os sinais. Nunca. Por incrível que pareça, eu só venci mesmo na vida quando fui humilhado. Eu tenho um episódio em Portugal que, como alguns sabem, eu sou promotor de eventos também. Eu organizei uma festa com outras produtoras. Nesta mesma festa, fui muito humilhado pelos meus colegas também. Por quê? Porque quando organizamos essa festa, eu não estava na melhor fase da minha vida e aceitei o desafio, fiz a festa e não correu bem em termos de vendas, em termos de objetivos para a festa. Então fica aqui o conselho também: quando você não se sente bem, não entre em nada, não faça nenhum projeto, não faça nada quando você não está bem. Então eu entrei nesse projeto com eles, sujei o meu nome, fui humilhado por não fazer um trabalho como deve ser. Uma das piores humilhações que eu passei nessa festa foi quando, na altura de fazer as contas finais, eu fui a pessoa que menos recebi, menos levei dinheiro para casa. A pessoa que estava na grelha, e entrei como produtor em minha empresa, YC Eventos. A pessoa que estava na grelha levou mais do que eu. A pessoa que estava na sala a fazer o trabalho levou mais do que eu. A pessoa que estava na cozinha levou mais do que eu. E eu, quando tentei explicar aos meus colegas que nós éramos o cabeça de cartaz, cabeça das empresas, né? as produtoras, eu disse a eles: eu reconheço que não fiz um trabalho como deve ser, não fiz, mas é muito humilhante eu, empresa, receber menos que o trabalhador. Não sei se vocês me entendem. Você é uma empresa e o teu funcionário recebe mais do que tu. Eu me senti tão mal, e passei essa mensagem para eles. Nós não mudou nada. Eles disseram, é assim. Eu aceitei. Eles, depois de fazer um pagamento, foram por trás falar com as pessoas que receberam o dinheiro, dizer que o York não concordou com esse pagamento. Ele não achou justo
vocês receberem isso que vocês receberam. Ou seja, foram sujar a minha imagem, não explicaram aquilo como deve ser, dizendo que eu estava a me referir em nome de empresa, que não fazia sentido, ainda que a diferença fosse de um euro. A pessoa recebeu 40, mas eu como empresa recebi 41. É justo. Porque não acertamos nessa festa, vamos acertar na outra. Mas eu não devia receber menos do que o meu funcionário. Então, essa mensagem foi passada para as pessoas que trabalharam conosco. Essas pessoas também receberam essa mensagem dessa forma. Poderiam até entrar em contato comigo e perguntar como era mesmo assim a história, como é que foi. Não perguntaram, receberam isso, olharam-me com maus olhos, porque o York não queria que nós ganhássemos esse valor, mas não sabiam a real história e nem me perguntaram, e tinham a oportunidade de perguntar porque tinham o meu número pessoal. Então fui humilhado nessa festa. Mas a história não acabou aí. Nós organizamos outra festa. Eu disse, agora é a minha vez. Quando fomos organizar a outra festa, eu disse, conforme eu fui humilhado lá atrás, eu vou mostrar agora como é que é. Quando fizemos a festa, organizamos a festa, tínhamos a procura de um tema para a festa. Sabem quem deu o tema para a festa? Fui eu. Quando estávamos à procura de salão, essa coisa toda, quem ia negociar, não sei o quê, eu fui com mais um colega. Fomos lá, falei de volta ao senhor para fazermos um bom acordo, consegui um bom acordo. Nessa festa eu dei tudo de mim. Comecei a vender os bilhetes. Sabem quem vendeu mais bilhetes nessa festa? Fui eu. Sabem quem vendeu as mesas mais caras da festa? Fui eu. Quando eles estavam nas compras e precisavam de dinheiro, eles ligavam para mim, olha York, não vendemos muitos bilhetes, temos compras para fazer, podes passar aqui na loja para trazer o dinheiro que nós precisamos para comprar coisas para a festa? Vocês precisam de quanto? Nem que tiveres só 100. Eu chegava lá, 300. Quanto é que falta? 200. Toma. Mas eu fui humilhado ali. E foi o momento que eu mais brilhei. Lá no fundo do poço, quando me humilharam, é quando eles tocaram na minha ferida, é onde eu fui em frente. Criei ideias, estavam na dúvida como fazer no centro de mesa. Eu cheguei com a ideia, eu disse, olha, não temos muito dinheiro, se fizermos assim, vai dar no centro de mesa. Fui eu que dei a ideia para ter um centro de mesa. Pensei, pá, York, você tem contactos de cantores, não sei o quê, tal. Que tal falares com eles para eles mandarem uma mensagem de falar da festa? Os cantores que falaram da festa, quem foi? Fui eu. Mas no momento mais difícil, quando eu fui humilhado, é aí que eu mostrei que dentro, mesmo estando humilhado lá embaixo, é aí que você tem que mostrar que você é forte, meu amigo. É aí que você tem que mostrar, não, vale a pena. Eu fui humilhado, mas eu saí em grande. E quando fomos fazer as contas, no final, aquilo não tinha dúvida nenhuma. Eu bati o recorde das vendas. Mas com isso tudo, aprendi. Vi, nessa humilhação da festa, vi o meu potencial, vi aquilo que eu posso fazer. Aprendi muito. E dou graças a Deus a esses promotores que fizeram a festa comigo, que me fizeram crescer. E muito obrigado pela humilhação que me fizeram passar. Bem haja. Porque hoje eu tenho bagagens por causa da humilhação. Fui lá embaixo, mas subi. Então, você que está aí desse lado, não desanime. Você está embaixo hoje. Amanhã você vai se levantar e você vai fazer história. Você vai fazer história grande. Porque as pessoas, voltando um bocadinho na inveja, você às vezes você não precisa fazer nada para incomodar as pessoas. Só o facto de você estar vivo já incomoda as pessoas. O facto de você ter um cabelo melhor do que o outro, do que a outra pessoa, já incomoda. Ela tem um cabelo que dá para fazer assim, ela faz assim, ela mete tissagem, fica bom. Mete o cabelo assim, fica bom. Cortou o cabelo, tá bom.
fez puxinho, fez... Tá bom. Pô, mas que cabelo que essa pessoa tem. O corpo que ela tem, tudo que ela veste fica bem. E você está simplesmente a tratar da tua imagem, não está a incomodar ninguém. Você está a fazer apenas aquilo que você acha que tem que fazer. Vestir bem, fazer o teu cabelo à tua maneira, se eu cortar, vais cortar. Mas esse corte está a incomodar muita gente. A inveja é um sentimento tão ruim, mas tão ruim, que até chega a dar náusea. Há pessoas que estão tão podres por dentro, podres por dentro, que aquilo de tanto estar podre transborda. Está a ver quando o copo está cheio, transborda e cai só podridão. Eu só imagino, vocês sabem que quando a pessoa morre, né, cheira mal. Eu só imagino quando essas pessoas morrerem, se estando vivas, já cheira mal por dentro, juntando com o mau cheiro normal da pessoa morta, não sei como será. Eu não faço a mínima ideia como será quando essas pessoas morrerem. Porque essas pessoas são podres, nojentas por dentro. É um sentimento, a inveja é um sentimento muito negativo. Se você está desse lado, muda isso. Se o cabelo da outra deu para fazer isso, deu, amém, ficou. Tenta fazer, tenta perguntar na pessoa o que você faz para ter esse cabelo assim. O que você faz para ter esse corpo assim? É ginásio. Vai, se inscreve no ginásio. Paga, sacrifica, vai, faz. Não tenta destruir alguém que está tentar fazer, porque aquela pessoa também requer sacrifício para meter aquela tissagem, para fazer aquele corte de cabelo. Pagou para fazer. Então paga também. Simples. Simples. Não vou alongar mais. Muito obrigado por você que está aí desse lado. Partilhe essa live para que chegue a outras pessoas que estão do outro lado, para tentar também perceber que os amigos, os familiares, as pessoas que estão próximas de nós são as pessoas que querem nos derrubar. Mas eu, chegando aqui desse lado, consigo ver, e isto aprendi com os erros, mas não vou mudar a minha forma de pensar, porque dentro dessas pessoas podres também existem pessoas boas. Existem pessoas boas. Não vamos generalizar, dizer que todos não prestam. Não. Eu já fui traído por melhor amigo, já fui traído por pessoas, mas eu continuo a acreditar também nas pessoas, porque existem pessoas boas também. Então, por mais que a percentagem seja menor, mas existem pessoas boas. Eu consegui ver isso quando eu fui lá embaixo. Existem pessoas que procuraram o meu número. Não dei o meu número às pessoas lá no armazém. Mas 2 pessoas tinham o meu número, porque eu do armazém para Leeds, porque eu trabalho fora de Leeds. Então essas pessoas entraram em contato com essa pessoa para pedir o meu número, só para me ligar e dizer: olha, saíste do despacho da secção, mandaram-te para a secção mais difícil, mais força. Tenha bom ânimo. Pessoas me deram aquele apoio. Então é por essas pessoas que eu não vou generalizar, dizer que o mundo todo, que as pessoas não prestam. Existem pessoas que prestam também. Então eu também tive apoio de pessoas. Então é por essas pessoas todas que apoiaram nessa fase difícil, que eu vou... Claro que vou ter mais cautela, claro que vou ter mais cuidado, mas não vou generalizar e vou dizer assim: não, peraí, toda gente, ninguém presta. Não. Existem pessoas que prestam também. Então, guardem essa mensagem, partilhem com os vossos amigos. Muito obrigado para você que esteve aí comigo. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Não esqueçam de subscrever a nossa página estamos no YouTube. No YouTube é só escrever programa Kunanga TV, aparece lá. Muito obrigado pela audiência também, vocês que tiveram ontem num programa fantástico que tivemos com a nutricionista. É só seguir os passos que ela disse para ter uma vida saudável. Vamos voltar a estar com vocês
num outro programa daqui a 15 dias, domingo a 15, de ontem a 15 dias, com mais um convidado. Sigam a página, subscrevam no YouTube, que lá tem coisas boas para vocês. Tudo de bom para vocês, desejo sucesso, tudo de bom, o dobro daquilo que eu desejo para mim, desejo para vocês. Em nome de toda a equipa Kunanga TV, muito obrigado. Façam o favor de serem felizes, ok, pessoal? Não se esqueçam, não ignorem os sinais, porque os sinais às vezes são bem visíveis e nós é que ignoramos. E quando aquilo vem para nos derrubar, não vem para brincar. Ok, pessoal? One love!